Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui da Fresp. Eu me chamo Mariana Melgaço e estou aqui com uma missão muito importante, que é apresentar a todos o SPED. Todos vocês, com certeza, já conhecem a importância desse sistema. E por esse motivo, eu trouxe aqui para conversar com a gente o senhor Nivaldo Trevisan. Ele é agente fiscal de rendas desde 1990, exercendo a função de fiscalização direta de tributo na Delegacia Tributária de Campinas. É também integrante da equipe de projeto do SPED Contábil, constituída pela Diretoria da Administração Tributária para implementar a nova sistemática de fiscalização decorrente da nova realidade contábil. O senhor Nivaldo, nessa entrevista, vai nos explicar como tudo isso funciona. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Bom dia, Mariana. Bom dia. E conversando com ele, aqui nos bastidores, eu posso te chamar de Nivaldo, não é isso? Então, eu percebi que o assunto SPED é bastante extenso. Então, para que todos assistam de forma confortável, nós iremos dividir essa entrevista em 2 blocos. No primeiro bloco, falaremos sobre informações básicas do SPED. E no segundo bloco, o Nivaldo irá contar para a gente como colocar em prática o sistema e mostrar os novos layouts dos formulários. Podemos começar, então? Claro. Então, vamos lá. Esse programa está sendo transmitido em tempo real via internet e a qualquer momento os espectadores poderão nos enviar suas perguntas. Bom, preparado? Preparado? Estou bastante curiosa, né? Vamos lá? Vamos lá. Eu vou fazer várias perguntas, ok? A primeira pergunta, é claro, só pode ser o que vem a ser SPED. SPED, simplificadamente, é um sistema que consiste na substituição das emissões e das escriturações de livros e documentos fiscais e contábeis por meio de papéis e que agora passam a ser por meio de escrituração digital. A sigla SPED significa Sistema Público de Escrituração Digital e ela foi instituída em 22 de janeiro de 2007 por meio do Decreto Federal número 6.022. Bom, mas diz pra gente então, qual é o objetivo do SPED? Os principais objetivos, Mariana, eu diria que é o de integrar os fiscos através de uma padronização com compartilhamento das informações contábeis e fiscais entre os diversos órgãos da administração tributária federal, estaduais e municipais. Um outro objetivo seria o de racionalizar e uniformizar diversas obrigações acessórias instituídas por distintos órgãos fiscalizadores, além também de agilizar a identificação de ilícitos tributários, melhorando aí os controles dos processos por meio de cruzamento de dados e de auditoria eletrônica, permitindo assim uma fiscalização mais eficaz. E como funciona esse sistema, Nivaldo? O sistema SPED chegou para simplificar a vida dos agentes fiscais da Receita ou não? Sim, é tudo muito simples. Esse sistema ele funciona através do software de contabilidade que cada empresa possui e o sistema ele gera um arquivo digital em layout pré-definido. Ele ainda unifica atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal do empresário, mediante fluxo único e computadorizado de informações. Um macroprocesso pode demonstrar para você a mecânica desse sistema. A sociedade empresarial, em seu banco de dados, possui ali a sua contabilidade lá no seu formato, gera a partir daí, mediante um layout, já como disse lá atrás, pré-definido, gera esse arquivo e transmite para o ambiente SPED mediante um programa chamado PVA, Programa Validador e Assinador. Esse programa ele tem múltiplas funções. Ele, além da geração do arquivo, ele também tem vários processos, que são de validação, assinatura, requerimentos, visualizações, a transmissão propriamente dita, permite consultas e obtenção de autenticação dos livros. Bem, este programa, uma vez transmitido pela internet para o ambiente que nós chamamos aí de repositório nacional, o ambiente do SPED, ao recebê-lo ele faz também essa validação, fornece a situação, um recibo dessa transferência, dessa transmissão e fornece a situação da escrituração. Posteriormente, ele fica ali armazenado no ambiente SPED à disposição
num primeiro momento, das juntas comerciais, que também, por meio da internet, ela gera uma guia de recolhimento especial. Uma guia de recolhimento. Bom, Nivaldo, então vamos voltar um pouquinho no tempo. Deixa eu ver se eu entendi. Antes, os livros e documentos ficavam guardados nas empresas, né? E agora eles ficarão armazenados num ambiente público. Existe algum risco nisso? Porque como fica a questão da privacidade, do sigilo? Com certeza é uma preocupação de todas as empresas, não é? Verdade, Mariana. Só foi possível a criação do SPED por conta da instituição da medida provisória número 2200-2, lá atrás em 2001, que instituiu o ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas. O ICP Brasil, ele garante, na verdade, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, com utilização de certificados digitais. E o SPED utiliza a certificação digital do tipo A3, que é um tipo de certificado de nível de segurança médio-alto. Ele é gerado e armazenado em cartões criptografados e apenas o detentor da senha de acesso pode utilizar a chave privada. E essas informações, elas não podem ser copiadas ou reproduzidas. Muito bem. E quais são essas escriturações digitais? Muito bem. Inicialmente, o SPED consistia no SPED fiscal, que é a escrituração fiscal digital, e no SPED contábil, que é a escrituração contábil digital. Posteriormente, foram agregadas outras obrigações acessórias. A nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de serviço eletrônica para atender os municípios, o conhecimento de transporte eletrônico, o ELALUR, que é o livro de apuração do lucro real, agora no formato digital, o FCONT, que é uma escrituração contábil fiscal, e a EFD Contribuições, que é a escrituração fiscal da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS. Bom, então vamos abrir um parênteses aqui para dar uma explicação rápida sobre essas contribuições. Claro. Considerando que essas contribuições possuem características similares à do ICMS, ou seja, da não cumulatividade, a Receita Federal instituiu essas contribuições digitais para auferir por estabelecimento as receitas, custos, despesas e encargos sociais de créditos e de PIS, PASEP e da COFINS. Muito bem. Bom, estava aqui dando uma olhada, chegou uma pergunta de um espectador. Ele gostaria de saber do que se trata o FCONT. Pois bem, o FCONT ele foi instituído em decorrência da mudança dos padrões de contabilidade. Em dezembro de 2007, foi instituído a Lei número 11.938, que ela altera a Lei 6.404 de 1976, estabelecendo os padrões contábeis a partir do exercício contábil de 2008. Essas modificações, ela trouxe, na verdade, alterações nos saldos e nos valores das contas contábeis que constituem base de cálculo de tributos. Ora, notou-se que a mudança na contabilidade não poderia afetar a carga tributária das empresas, nem para cima e nem para baixo. Então, se instituiu aí uma nova lei, a Lei 11.941, exatamente com o objetivo de trazer a neutralidade tributária nessas mudanças da contabilidade. Portanto, essa FCONT foi instituída em função dessa Lei 11.941, que consiste basicamente em pegar os saldos contábeis de cada exercício daquelas contas que sofreram interferência pela mudança da contabilidade e retorná-los aos padrões existentes em 31 de dezembro de 2007. Bom, muito bem. Nessa entrevista iremos abordar somente o SPED contábil. Você poderia contar para a gente quais são as normas que dão diretrizes ao SPED contábil? Sim. Além do decreto federal número 6.022 que nós falamos aqui, temos também a instrução normativa da Receita Federal do Brasil número 787 de 2007, a instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio número 107 em 2008, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1299 de 2010, o convênio número 1 de 2010, elaborado no 6º ENAT, Encontro Nacional de Administradores Tributários, entre Receita Federal do Brasil e Secretaria de Fazenda e Estados.
E, por fim, o Ofício Circular DEAT, série OIM, número 8 de 2011, que estabelece rotinas internas para a ECD. Bom, e que tal você nos dar algumas dicas sobre o que determina cada uma dessas normas? Pois bem, a Instrução Normativa número 787, ela define quem está obrigado a exceder, determina qual é a forma de transmissão da escrituração para o ambiente do SPED e também a forma de compartilhamento dessas informações com outros órgãos, estabelecendo também prazos e penalidades. Bom, e então, está todo mundo obrigado a fazer a ECD? Não. A partir dos fatos contábeis de janeiro de 2008, as empresas com acompanhamento econômico financeiro especial instituído pela Receita Federal, ou seja, as grandes, as megas empresas, ficaram obrigadas. E a partir de janeiro de 2009, aquelas empresas que apresentam sua declaração de imposto de renda com base no lucro real. Ou seja, empresas que oferem receita bruta acima de 48 milhões anuais. E para as demais empresas, fora dessa obrigatoriedade, fica facultada a entrega da ECD. Bom, mas como é feita essa transmissão da ECD? Existem prazos específicos? Sim. A ECD é feita por meio de um programa chamado PVA, Programa Validador e Assinador, desenvolvido exclusivamente pela Receita Federal do Brasil para esse fim, de validação até a autenticação da escrituração. E ela deve ser transmitida até o dia 30 de junho do ano seguinte aos fatos contábeis a que ela se refere. Por exemplo, uma escrituração feita em 2011, ela deverá ser entregue até 30 de junho de 2012. Uhum. Tá? Mas existem exceções. Para situações especiais, como cisão, fusão ou incorporação de empresas, ela deve ser entregue no dia 30 do mês subsequente à ocorrência desse fato. Sim. É como a declaração do imposto de renda? A transmissão é feita uma vez por ano? A ECD é uma escrituração mensal. Né? A transmissão é obrigatória anualmente. Mas, mais uma vez, vamos falar de exceções. Caso o tamanho do arquivo seja maior que 1 GB, então a transmissão deverá ser feita por etapas, no mínimo mensalmente, pois o sistema não aceita nenhuma transmissão de arquivo que seja superior a 1 GB. Uma nova exceção. E se esse arquivo mensal for acima de 1 GB? O sistema aceita? Aceita, porque a condição mínima é que o arquivo seja no mínimo mensal. Existe algum tipo de compartilhamento com outros órgãos? Quer dizer, todo mundo fica sabendo de tudo? Não. Durante o 6º ENAT, o Encontro Nacional dos Administradores Tributários, foi assinado o convênio número 1 de 2010, estabelecendo aí 2 modalidades de compartilhamento, que são o compartilhamento da ECD integral. Essa modalidade é utilizada para procedimentos de auditoria e é necessário que haja uma ordem de fiscalização aberta. E temos também o compartilhamento da ECD parcial. Essa é uma modalidade utilizada por órgãos que não possuem poder de fiscalização, como tem a Secretaria de Fazenda, e a ECD parcial traz somente saldo de contas contábeis em determinado período. Bom, esse compartilhamento da ECD integral ou parcial, qual é o respaldo jurídico? Como fica a questão do sigilo fiscal? É um ato legal? Todos os entes conveniados têm a responsabilidade de utilizar os dados somente para a atividade em que, em virtude de lei, lhes compete exercer. E de nenhuma forma eles podem transferir ou divulgar a terceiro essas informações. E os agentes fiscais de rendas têm um respaldo legal perante o Código Tributário Nacional de acesso integral a todas as informações. Portanto, é um ato legal. Diga uma coisa, Nivaldo, nesse processo de compartilhamento, existe algum risco de quebra de sigilo ou de violação de sigilo fiscal e contábil? O SPED possui um recurso que sempre que algum órgão requisitar cópia da escrituração contábil, é gerado um arquivo com extensão log, que fica disponibilizado no ambiente SPED e que tem como objetivo informar a empresa titular da ECD que ela foi copiada. Por quem, quando e por qual motivo. E essas informações formam um histórico que serve para rastrear possíveis vazamentos de sigilo fiscal e contábil.
Bom, e com certeza a Secretaria da Fazenda de São Paulo adotou procedimentos bastante rígidos com relação à segurança e manutenção do sigilo dessas escrituras digitais, não é verdade? Sim, através do ofício circular DEAT número 8 de 2011, ele traz todas as regras para esse procedimento. Você poderia explicar para a gente, em poucas palavras, o passo a passo para que os agentes tenham acesso? Bem, o primeiro passo, o agente fiscal de rendas deverá solicitar seu credenciamento junto à FIAC, que é um departamento da Secretaria da Fazenda responsável por credenciamento de acessos. Uhum. Essa FIAC, ela solicita esse credenciamento junto à Receita Federal do Brasil. O segundo passo, o agente fiscal de rendas deve solicitar ao NSI, que também é um departamento da Secretaria da Fazenda, responsável por instalação de programas de software, para que ele instale um programa chamado Receita Net BX. E esse programa é o que servirá para fazer a importação, o download da escrituração contábil. O terceiro passo, o agente fiscal de renda, utilizando o PIN, ele entra na guia ente conveniado e deve introduzir, portanto, aí o seu PIN, selecionar uma outra guia denominada SPED contábil, posteriormente selecionar a guia Escrituração Contábil Digital, preencher o tipo de pesquisa e o período da escrituração contábil. Em seguida, aparecerá uma tela para preencher os campos conforme for sendo solicitado. E o quarto passo, o FR deve aguardar um e-mail contendo o arquivo criptografado que somente ele, com seu certificado A3, poderá recebê-lo. Muito bem. Os agentes recebem diretamente nos seus computadores esses arquivos, então, para analisar a ECD? É simples, então? Não, Mariana, essa é mais uma segurança que o sistema tem. O FR ele deve aguardar esse e-mail que eu citei agora e ele será enviado, esse arquivo será enviado para um computador da secretaria de cada órgão que foi previamente cadastrado para esse fim. É simples, mas é importante frisar que a entrega da escrituração não é feita para o computador do FR, uma questão de segurança. A ECD será entregue para este computador devidamente autorizado, junto com a Receita Federal do Brasil, com o certificado digital de equipamento, que identifica quem é o órgão solicitante. Muito bem, mais seguro impossível, não é? Verdade. E finalizando esse primeiro bloco, você gostaria de nos deixar mais algumas dicas ou outras informações para quem quiser se aprofundar no assunto ou tirar algumas dúvidas? Mariana, tem um site da Receita Federal do Brasil, denominado Perguntas e Respostas. Ali ele traz todas as informações que o agente fiscal de renda quiser necessitar para conhecer mais sobre o SPED contábil. Bom, muito obrigada, Anivaldo, por esses primeiros esclarecimentos sobre o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. Até já. A gente volta ao segundo bloco. Ok, Mariana.